a apresentação, certo? Só me confirmem aí se vocês estão vendo. Alguém fale, por favor, que eu não consigo mais ver o chat. Estamos Está vendo para. aparecendo. Está aparecendo. Beleza? Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado por prestigiar o minicurso. Então, são bem-vindos aí ao retorno das nossas aulas, né? Começar com um minicurso aí para a gente animar um pouquinho. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o programa LaTeX, tá? Nosso minicurso está dividido em três quartas-feiras. Hoje eu vou falar um pouco sobre a introdução e algumas formatações básicas para iniciar um documento. Só que anteriormente eu estava pensando em fazer uma coisa um pouco mais, como é que eu posso falar? Uma coisa um pouco mais rígida, certo? Eu ia estar falando aqui no slide e simplesmente isso. Porém, eu prefiro fazer hoje uma coisa mais orgânica, tá? Ou seja, eu vou mostrar da forma que eu trabalho no Tech, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vou estar falando aqui no slide, em alguns momentos eu vou para um site, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e lá a gente vai mostrar as coisas como elas acontecem, tá? Eu acho que vai ficar mais interessante dessa forma. Deixa eu só parar de compartilhar aqui a minha câmera para ficar um pouco mais tranquilo. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Bom, vamos ver quais são as partes, né? E hoje que eu quero mostrar para vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a origem do Tech, né? Como foi que ele foi criado, por que aprender esse programa, quais são as vantagens e as desvantagens, e a partir daí eu vou entrar no ponto principal, que é trabalhar com o Tech, tá? Bom, primeiramente, como foi que o Tech teve origem? Um cara lá da Universidade de Stanford, o Donald Knuth, ele reclamava muito da qualidade dos livros acadêmicos, né? E ele teve uma ideia. A ideia é a seguinte: será que tem como implementar um sistema que seja bom para editoração? E a resposta é sim, né? Esse sistema hoje é conhecido como sistema TeX. Tá? Escreve TX, a gente pronuncia como TeX. Bom, ele é formado por alguns programas e a gente usa esses programas para processar o documento de forma automática. Tá? Ah, o intuito desse programa é permitir que os documentos científicos tenham uma melhor qualidade, mesmo se for usado por pessoas que não tenham conhecimento de editoração. Então eu quero um trabalho que ele tenha uma qualidade de diagramação muito boa, sem que seja preciso eu ter conhecimento de editoração. Bom, e o matemático Leslie Lamport, ele coordenou um projeto em 1985 e esse projeto recebeu o nome de LaTeX, tá? Então digamos que o TeX ele é a primeira estrutura e o LaTeX foi o projeto concluído em si, já com todos os digamos, com todos os apetrechos que a gente vê até hoje, a gente vai ver hoje, tá? Bom, mas por que aprender o LaTeX? Bom, primeiramente, para a gente que é da área de exatas, que acredito que seja a maioria
que está aqui hoje. E esse programa é usado em todo mundo para editar documentos científicos, livros e pesquisa, slides, etc. Tá? E esse programa, ele cria documentos em uma qualidade impressionante. E ele permite que os usuários consigam abordar rapidamente as partes mais complicadas de uma composição de texto. Então vamos supor que eu quero escrever um livro, tá? Tenho que me preocupar com a capa, com o título, com a fonte, lista de figura, lista de tabela, isso aqui, etc. Com o LaTeX, tudo isso sai muito simples, tá? Isso sai bem rápido. Isso provavelmente eu vou mostrar no nosso terceiro dia, eu vou mostrar como é que a gente constrói esses trabalhos, tá? TCC, tese, etc. Então, com o TEC é muito simples inserir símbolos matemáticos, criar tabelas, fazer referências, bibliografias, etc. Ok. Até então, eu falei muita coisa boa desse cara. Né? Então, quais são as vantagens e as desvantagens de usar o TEC? Bom, a primeira pergunta que a gente se faz é: se eu tenho o Word, que é muito simples de trabalhar, eu posso preparar meus trabalhos nele, como isso vem sido feito há um bom tempo, para que eu tenho que aprender a usar um programa, né, do zero, para fazer uma coisa que o Word pode fazer, né? Sendo que o Word é mais intuitivo e é mais simples de trabalhar, etc. Só que esses dois softwares, eles têm objetivos distintos. Bom, temos aqui uma pequena batalha. LaTeX ou Word? Bom, o LaTeX, ele usa uma sistemática que é dada por essa sigla. Essa sigla em inglês significa what you see is what you mean. Ou seja, o que você está vendo é o que você quer dizer. Tá? Basicamente isso. Já o Word, a sistemática dele é what you see is what you get. Ou seja, o que você vê é o que você tem. Tá? Então, isso significa o seguinte. No TEC, você só está vendo uma estrutura, mas o que está ali é o que você quer dizer. Tá? Não importa a forma que ele está digitado. O que está ali é o que você quer dizer. Já o Word, não. O que você está vendo ali vai ser a forma que ele vai ser mostrada no final. Né? Quando a gente imprime um trabalho no Word, aquilo que está na tela é o que vai ser impresso. Tá? Bom, o TEC, ele foi concebido... Pessoal, eu chamo LaTeX TEC, então TEC é mais curto, dá no mesmo, tá? Então, o TEC, ele foi concebido para a comunidade científica. Porque, repito, a gente da área de exatas sente uma dificuldade, não é dificuldade, mas é chato construir determinadas fórmulas usando o Word, né? A gente tem que ter aquela equação, tem que fazer aquele troço todo que é bem chato. Já o TEC não. O TEC, apesar de ser feito em alguns códigos, a qualidade da formatação dele é muito superior ao do Word, né? Então, o TEC tem um aspecto, um documento TEC, ele é um aspecto muito mais profissional do que um doc do Word. Mas vamos lá. Quais são as vantagens de se trabalhar com o TEC? Bom, eu separei em 3 partes. Tem a vantagem da aparência, porque é uma aparência profissional. Para editar fórmulas fica muito bonito, como a gente vai ver daqui a pouco. E nós temos vários modelos, que a gente chama de template, e eles podem nos dar uma gama de tipos de trabalho que a gente pode fazer, certo? A facilidade de trabalhar com TEC. Então, é fácil utilizar sem muitos comandos, a gente vai ver isso. Para criar, eu consigo criar funções que vai efetuar um procedimento para mim, eu consigo automatizar. E é muito simples criar sumário, lista de tabela, lista de figura, etc. Bom, outras vantagens. Ele tem uma linguagem completa. Né? Então, eu trabalho com TEC desde 2009. Né? Então, até hoje eu aprendo muita coisa nele. Eu vou mostrar para vocês como é a minha técnica de trabalhar com TEC. Quando você trabalha com documentos grandes,
ele é melhor porque ele é mais leve, os documentos de edição é mais leve. Você tem uma maior confiança na formatação, né? Vocês vão ver daqui a pouco, porque a gente usa uns códigos para formatação. Eu consigo incorporar objetos multimídia, né? Eu posso colocar, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, eu estou mostrando para vocês, eu fiz no Tech. Eu poderia colocar um vídeo, um GIF, uma imagem, etc. E uma coisa bastante importante, né? Ele é gratuito. Em contrapartida, desvantagens do uso do Tech. A criação de novos modelos leva tempo, né? Construir todo um código, toda uma aparência leva um certo tempo. Nem sempre eu consigo encontrar um modelo que está em conformidade com o que as instituições pedem. E, de fato, aprender a mexer nele é mais difícil do que no Word, por exemplo. Bom, dito isso, vamos começar a estruturação de um arquivo TeX, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente chama de preâmbulo. O arquivo TeX ele se divide em duas partes. Preâmbulo é onde eu coloco as informações de formatação. Que tipo de projeto eu quero fazer, qual é a estrutura que eu quero dar, qual o tamanho de letra, etc, etc, etc. E no preâmbulo eu coloco os pacotes que eu vou usar. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre esses pacotes. E a outra parte do TeX é o corpo, que é onde eu vou escrever o texto junto com os comandos. Bom, primeira informação que o TeX pede quando você abre um documento é que tipo de documento eu quero criar. Para isso, eu vou usar o comando document class, tá? Que é esse carinha aí. Tá, uma observaçãozinha que vocês vão reparar. Duas coisas que eu acho bacana e que vocês vão precisar para trabalhar com o TeX com mais facilidade. Uma é o nosso querido Google, que vai ajudar muito. E o outro é um pouquinho de inglês, tá? Nada de outro mundo, mas é bom em inglês. Em português você também acha algumas coisas, mas em inglês ele é mais simples, tá? Você tem muito fórum, muitos sites que falam do TeX. Bom, então, a partir do Document Class, eu vou dizer qual tipo de documento que eu quero criar. Então, perceba que no Document Class, eu tenho opções e tenho classe, tá? Então, todos os documentos no TeX, eu começo com esse comando. Bom, a classe, ele especifica que tipo de documento eu vou criar e qual é o padrão que eu vou seguir desse documento. Pessoal, se quiser ter alguma dúvida, fique à vontade, tá? Hugo, volta aí o slide, por favor, o 15. O slide anterior. Quando você Esse? falar aí desse comando, qual é o comando que você está falando? É barra documento class ou que está em colchetes e chaves, que tem que ser escrito? Barra documento class e eu vou mostrar o que são opções e classes. Ah, tranquilo. Tem que digitar Certo? isso aí, né? Tem que digitar do jeito que está aí. Exatamente. Beleza. Beleza. Então, como eu disse, a classe ela vai dizer qual é o tipo de documento que eu quero criar e o parâmetro vai padronizar o comportamento desse documento. E eu vou separar cada um desses parâmetros por vírgula, tá? Então vamos lá. Quais são os tipos de documento que eu vou substituir aqui na classe, tá? Na classe, eu posso usar o article, que é para escrever artigos de revista científica, apresentações, relatórios curtos, convites, etc. Tem o report, que é para relatórios, que tem capítulos, pequenos livros, dissertações, teses, etc. Book, como o próprio nome diz, é para livros, né? E eu posso dividir em capítulos, em partes, etc. Letters, para cartas. Beamer, que é para criar slides, que é esse que eu estou usando agora, eu estou usando o Beamer. Tem o Site Poster, que é para banner, poster, etc. E tem a classe ABN Text, que é para ele já vem com todas as normas da ABNT. Eu vou mostrar isso no terceiro dia,
como é que fica bem bonitinho. E no lugar das opções, eu tenho essas mais comuns. Determinar o tamanho da fonte, 10, 11, 12. PT é a unidade que ele usa, tá? Qual o tamanho do papel? A4, A5, A6, A3, enfim, letter paper, que é para cartas, etc. De que forma eu quero alinhar as fórmulas? À esquerda ou à direita? Aí eu uso o Fleckner ou Leckner. Na minha página inicial, eu quero que mostre um título? Se sim, title page. Se não, no title page. O meu texto, quantas colunas ele tem? Se tiver uma, eu não boto nada. Se tiver duas, two column. O PDF, ele vai me dar só de um lado ou frente e verso? Aí eu posso usar one side, two side. E o landscape, que ele vai botar para modos paisagem. Repito, isso aqui são os mais comuns, tá, pessoal? Tem uma infinidade de formas que a gente pode usar. Outra coisa, o que eu vou mostrar nesse mini curso são menores, tá? Não agora, talvez num outro momento, um segundo mini curso, a gente veja mais para frente. Bom, quando eu criei esse document class, a segunda parte que eu tenho que fazer é o corpo. E o corpo do texto vai ficar entre esses comandos, que é o begin document e o end document. Então, esses três comandos eu tenho que usar sempre. Document class, quais são as opções que eu quero, qual é a classe do trabalho que eu vou formar, e eu vou colocar esse begin document. Tá? Então, tem aqui um exemplo pequenininho, tá? Vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Eu vou copiar esse cara. Então, eu vou para cá. Coloquei aqui. Esse aqui, pessoal, é o Overleaf. Tá? Ele é um site em que a gente pode digitar o nosso código LaTeX, certo? Eu posso baixar o... Ué, vocês estão me ouvindo aí? Tá ouvindo sim. Porque aqui diz que a conexão caiu. Acho que foi um erro. Enfim. Então vamos lá. Vocês conseguem ver o que está escrito aqui? Dá para ver bem essa tela? Professor, dá para ver. Beleza. Então vamos lá. Esse aqui é um documento simples. Então eu botei aqui, ó, document class. Eu quero que o tamanho do papel seja A4. Então aqui A4 paper. O tamanho da letra é 12. Então eu boto 12 PT. E eu quero que ele seja um article, ou seja, um artigo, uma coisa mais simples. E aqui, begin document, é onde começa o nosso arquivo, e end document, que é onde termina o nosso arquivo. Existem programas, tá, pessoal, que a gente pode baixar pro computador. Mas aí, aqui no Overleaf, ele é mais rápido e fica mais, e todo mundo pode usar, tá? Eu posso compartilhar com outras pessoas o trabalho que eu estou fazendo. Então, se você tem um orientando, vocês podem fazer o trabalho juntos, tá? Hugo, Oi. Hugo, a fonte 12 é para o texto e para os títulos, é? Não, só para o texto. Só para o texto, beleza. Por enquanto, só para o texto. Tá? Beleza. Porque como eu estou no artigo aqui, eu ainda não defini como é que eu vou ter título, etc. Certo? Beleza. Então, vem aqui, ó, para compilar, tá? Eu aperto aqui no botão verde, ele vai compilar. Então, tá aqui, nosso primeiro arquivo TeX, certo? Então, veja que tá ali, tá certinho, já tem nosso parágrafo, já tá justificado, tá ali tudo certinho, certo? Então, aqui eu tenho, diminuir aqui o zoom, ó. Ele tem aqui um papel A4, a letra é fonte 12. Então tá aqui nosso primeiro arquivo TeX.
Ok? Mas se vocês forem um pouco mais instigados, note o seguinte. Eu tenho aqui, estes comandos delimitam o início. Porém, tá aqui, ó, início. Eu escrevi certo. Por que isso acontece? Porque eu tenho esse erro. Então vamos continuar aqui o nosso slide, tá, pessoal? Por enquanto tudo ok. Tudo massa. Beleza. Tranquilo. Lembrando que eu vou compartilhar esse slide com vocês, tá? Bom, então tá aqui nosso primeiro documento, simplesinho, tamanho do papel, texto, etc. Bom, só que a graça de trabalhar com tech é fazer mais coisas do que isso. Porque se eu quiser colocar só um texto simples, eu vou para o Word, né? Bom, aqui é que começa a graça do tech, tá, pessoal? Que são os nossos pacotes. Bom, quando eu escrevo um documento tech, alguns problemas vão aparecer, tá? Por exemplo, para incluir gráficos, imagens, etc. Para fazer um texto colorido, para ter um código-fonte, para melhorar a capacidade do documento, etc. Esses problemas são básicos e que acontecem. Como, por exemplo, um problema básico que a gente acabou de ver é o acento que ele não reconheceu. Tá? Bom, para isso, a gente tem os nossos pacotes, né, que o Tech reconhece como packages. Pacotes em inglês, tá? E eu vou ativar esses pacotes usando esse comando. Use package, eu vou ter opções e eu vou ter o nome do pacote. Tá certo? Bom, como não poderia deixar de ser, pacote vai ser o nome do pacote que eu vou usar para trabalhar. Ou seja, o que eu preciso? Eu preciso colocar um gráfico? Eu tenho um pacote. Eu preciso colocar uma cor na letra? Eu tenho um pacote. Eu preciso colocar equações matemáticas? Eu tenho outro pacote. Ok? As opções é o seguinte, alguns pacotes ele tem opções para serem modificados, tá? Então, por exemplo, eu quero um pacote em que, sei lá, em que ele reconheça só palavras em inglês. Então eu boto o nome do pacote e opções eu boto lá English, tá? Eu quero um pacote em que o tamanho da página eu que cria o tamanho da página da forma que eu queira. Então eu boto lá o pacote e quais são as opções da página que eu quero. Então ele vai começar a dar a sua cara ou a cara que a instituição pede, né? Sei lá, o IFAL quer que o seu TCC tenha essa aparência, então você vai criar naquela aparência, tá? Então são essas opções que vão nos dar. Bom, como eu falei anteriormente, assim como a classe do documento, os pacotes eles vão ser inseridos também no preâmbulo, ou seja, antes do begin document, tá? Bom, quais são os pacotes mais usados, tá? Eu tenho o pacote Babel, que ele vai especificar qual é o idioma que será utilizado. Veja o seguinte, quando eu falo especificar o idioma, por exemplo, o TEC ele é feito em inglês. Então, por exemplo, se eu compilar uma imagem, por exemplo, vai aparecer figure, tá? Figura em inglês. Se eu quiser colocar em português, eu vou botar Babel, opções, Brasil com Z, tá, pessoal? Lembrando que é em inglês. Aí o figure vai virar figura. Certo? No nome da imagem. Se eu colocar uma tabela, a imagem, o nome da tabela vai aparecer Table 1, por exemplo. Com o Babel Brasil vai ficar Tabela 1, tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente. O pacote InputEnc, ele permite usar a acentuação feita pelo teclado, tá? Que é o que eu vou mostrar, que foi o erro que deu nesse último documento que eu mostrei, que o início não aparece certo por causa do acento. Temos os pacotes que a gente chama de pacote AMS, que é o Math, o Symbian, o Fonts e o THM, que eles vão habilitar os caracteres e os comandos matemáticos.
O pacote ABNText, que vai escrever tudo na norma da ABNT. O pacote Geometry, que vai configurar as dimensões das margens e a largura da folha. Ou seja, eu boto Geometry e as opções eu vou escolher. O Color, para cores. E o Graphics, para inserir imagens, tá? Então, o exemplinho. Vou mostrar como é que funciona o pacote Input Tank, tá? Então, vou copiar esse carinha aqui. Então, vamos lá para o Overleaf. Então, botei aqui. Document Class. Não vou botar nenhuma opção, tá, pessoal? Quando eu não coloco nenhuma opção, ele vai para o default, que é 12, tamanho da letra 12 e o papel A4, tá? Então, se eu não especificar, ele vai para o default. Então, tem aqui, os exercícios de cálculo e de álgebra estão na direção. Quando eu compilo, deixa eu aumentar aqui o zoom. Veja que onde tem acento, o programa não está reconhecendo. Tudo bem. Então, eu vou aqui e vou usar esse pacote aqui, ó, Input Tank, tá? Então, vamos aqui no nosso trabalho e eu vou abrir aqui. Antes do Begin Document, que é o preâmbulo, eu vou digitar Use Package. Veja que no Overleaf ele já abre, Use Package, e eu vou digitar Input Tank. Tá aqui. Beleza? Então tá aqui, eu quero um documento da classe artigo. Eu quero digitar diretamente os acentos. Quando eu compilo, vamos lá. Ué, por que não está indo? Tem que eu digitei errado? Tem um N a mais, né? Não, se fosse, foi até bom você falar. Se eu tivesse digitado um nome errado, ele dá erro. Ele mostra erro. Ó. Aí ele vai dizer aqui, ó. Tem uma coisa errada, aí ele bota aqui, ó. O input tank está errado, ele não encontra. Vai. Só um minuto. Vamos lá. Ah, foi. Beleza? Então tá aqui, ó. Os acentos. Agora já aparecem. Os exercícios de cálculo e álgebra estão na direção. Então agora, existem formas de você colocar o acento sem o pacote. Só que dá muito trabalho, você tem que colocar uns códigos, então é inviável. Então veja que só com o pacote eu já consigo colocar os acentos. Beleza? Ok. Lembrando, a qualquer momento vocês podem me interromper e perguntar, tá, pessoal? Bom, já sei qual é o tipo de documento que eu quero, que eu posso escolher. Sei como criar os pacotes, adicionar, na verdade. Vamos para os comandos iniciais. Vamos começar a dar uma estrutura para esse nosso texto. Bom, existem alguns símbolos no TeX que eles são sagrados, tá? Que eles são reservados especialmente para determinadas coisas que o TeX pede. Então, eu não posso digitar esses caras diretamente no texto. São esses aqui. O cifrão, o e-comercial, a porcentagem, o jogo da velha, as chaves, a barra invertida, o til, o underline e o acento circunflexo. Então, esses caras eu não posso digitar diretamente no texto, tá? Então, o LaTeX, ele é egoísta e separou esses caras só para ele. Porém, e se eu precisar usar esses caras? Para isso, eu vou usar os caracteres especiais.
Então, por exemplo, se eu quero que o cifrão apareça, por exemplo, aqui é custo 12,34, eu tenho que colocar uma barra invertida ah, no, na frente do cifrão, certo? Isso, na maioria dos caracteres, é assim. No e-comercial, para que apareça João e Maria, eu tenho que colocar uma barra invertida. O mesmo para porcentagem, para o jogo da velha, para as chaves, etc. Para o acento circunflexo e para o underline. Já para o tio e para a própria barra invertida, eu tenho o código que é o backslash. Então, por exemplo, vamos ver como é que funciona se eu digitar um desses caras, tá? Então vamos lá. Vamos dizer que o custo foi de R$ 2. Então veja que ele já está dando um errinho aqui, ó. Então quando eu compilar, ele me dá um erro e o que tem aqui não aparece, tá? Porém, se eu venho para, se eu venho para cá e coloco, por que ele está assim hoje? Tá. Então vamos lá. Se eu boto agora, antes do cifrão, uma barra invertida, R$ 2, agora ele compila. Certo? Então, a porcentagem também. Vamos dizer que eu quero esse troço tem 5% de alguma coisa. Hugo, só uma dúvida. Oi? A partir do momento que você compila, ele já vai salvando o documento, é? Aquilo que você digitou? Ah, beleza. Isso. Beleza? Então, ó, quando eu digito esse troço tem 5%, quando eu compilo, veja que o que vem depois da porcentagem não aparece. Mas se eu venho aqui, boto uma barra invertida, ele aparece, tá? Então, esses caracteres são bem específicos para determinados comandos no TEC. A chave, por exemplo. Então, eu quero meu conjunto de vogal é A, B, ou das letras A, B, C, tá? Então, quando eu compilo, ó, a chave não aparece. Mas, se antes dela eu coloco as barrinhas, então, tá aqui a chave, certo? Então, esses caracteres, eles têm essa frescurinha. Eles só aparecem em determinadas... Eles são especiais no uso do tag, tá? Bom, o underline e o circunflexo, como a gente vai ver mais para frente, eles são usados mais em linguagem matemática, tá? Então, é claro que o circunflexo em letra, quando eu vou usar uma palavra, é óbvio que ele aparece. Mas individual ele não aparece, tá? Só quando for usar a linguagem matemática. Bom, vocês viram que quando eu coloquei a porcentagem, ele ignorou qualquer coisa que vem depois dela, tá? Isso significa que a gente usa porcentagem para escrever comentários, tá? No arquivo, e esse cara não vai ser impresso, tá? Então, se eu quero, por exemplo, eu estou digitando sei lá, um texto, e eu vou colocar, lembrar de mudar esse texto. Eu posso colocar isso, boto uma porcentagem antes, e ele não imprime, tá? Então, por exemplo, vamos pegar
nosso exemplinho aqui. Opa! Ué. Fiz bobagem. Tá. Então vamos lá. Então eu vou copiar esse cara aqui, tá? Então tá aqui, ó. Document Class. Eu tenho meu pacote, que é para aparecer acento. Veja que aqui eu botei aqui, ó. Esse cara é a codificação do documento, tá? Aí tem aqui, ó. Aqui começa o corpo. Esse documento contém comentários. Nenhum deles aparecerão aqui. Veja que aqui esse texto não irá aparecer no PDF. Tá aqui, ó. Tudo que é uma porcentagem antes. Quando eu compilo, tá aqui. Então veja que de fato esses caras que estão aqui depois da porcentagem, eles não aparecem. Tá, Hugo? E se eu colocar uma porcentagem nesse cara aqui de baixo? Beleza. Compilo. Ele some. Tá? E se for para aparecer aqui? Aparece. Beleza, Hugo? Tira aquelas porcentagens ali de cima do Begin Document e do da codificação. Não posso, tá? Aqui no preâmbulo só fica a Document Class e os pacotes e alguns códigos, tá? Então, por exemplo, se eu tirar daqui, ó, ele vai dar erro aqui, ó. Tá vendo? Esse cara não pode ter ser usado aqui. Então, no preâmbulo, codificação. Tá? Então, às vezes quando eu vou fazer, por exemplo, prova, eu uso o quê? Eu uso comentário, às vezes, para o gabarito. Então, sei lá, minha prova vai cair 1 mais 1 é igual a quanto? Interrogação. Aí bota aqui, ó, depois do gabarito, igual a 2. Aí eu compilo, entrego a prova, mas está aqui, não aparece o gabarito. Se eu tirar a porcentagem, ele aparece aqui, gabarito igual a 2. Certo? Então, esse carinha é bastante útil, né? Principalmente quando você está fazendo um texto longo, que às vezes você não sabe onde você parou, o que é que falta, sei lá, você está fazendo TCC, mas você pode colocar, lembrar aqui de colocar tal tabela, né? Lembrar aqui de colocar tal fórmula. Então, isso é interessante. Bom, traços e hífen. O TEC, ele conhece 3 tipos de traços, tá? Então, dependendo de qual serventia eu estou usando, para cada eles basta digitar um número diferente de hífens. Então, por exemplo, eu tenho o traço hífen, um traço simples e o travessão. Então, por exemplo, vamos ver como é que funciona. Então, no hífen, eu tenho couve-flor. Então, eu boto aqui só um tracinho simples. Tá? Então, couve-flor, tá aqui o hífen simples, tá? Se eu estou falando, eu estou lendo um livro e eu quero um livro da página 190 até a 200, eu boto 2 hífens e compilo. Tá? Então veja que aqui já é um traço maior. E se eu estou começando um texto, preciso de um travessão, eu boto 3 traços e boto lá meu travessão. Bom dia. Então, tá aqui. Então, são os 3 tipos de traços que o TEC reconhece. Certo? Bom, aspas. Para inserir aspas, você não pode usar aquela diretamente que está no teclado, tá? Ela sai diferente
do que a tipografia costuma usar em livros. Tá? Para isso, eu vou colocar duas cases antes e, para fechar, dois apóstrofos. Então, por exemplo, e aí, professor Cleverton, como é que estava a prova? Estava fácil. Aí eu estou usando as aspas do teclado, tá? Note que tem um errinho. Então, as aspas estão ao contrário. Beleza? Para isso, eu vou colocar duas crases antes e dois apóstrofos depois. E a prova, como é que estava? Estava fácil, né? Então tá aqui as aspas. Então, de fato, tem umas frescurinhas no tech, né? Que de fato às vezes desencoraja um pouco. Mas isso na hora, tudo é prática, né? Não tem o que fazer, é praticar porque é necessário, né? Não, eu particularmente, acho que a maioria sabe um pouquinho da minha história. Eu entrei na UFAL em 2006, só que eu sofri uma lesão e só voltei em 2009. E até hoje eu não consigo escrever, né? Parte por causa da lesão e parte porque realmente eu fui preguiçoso, deveria praticar mais. E em 2009, quando eu voltei, o professor Isnaldo da UFAL me apresentou o TEC e ele começou a me ensinar. E foi na marra, né? Eu paguei a disciplina com ele, ele só aceitava meu trabalho se eu digitasse no TEC. E a gente aprende assim na marra, e talvez eu vou começar a usar essa aprender na marra com os meus alunos. Talvez não, né? Vamos aprender esse cara aqui na marra. Certo? Bom, espaçamentos. Bom, o TEC, ele tem um certo probleminha com espaçamentos. Então, se eu der muito espaço ou se eu apertar o Tab, o TEC ele vai tratar como um espaço simples, tá certo? Então, para dar espaço horizontal maior do que o convencional, eu preciso de alguns comandos, tá? Então, se eu dou um espaço inicial, ele ignora esse espaço, tá? E uma quebra de linha vai ser tratada como espaço. Então, por exemplo, eu tenho esse código aqui. Temos esse espaço, temos esse espaço, temos esse espaço. Então, eu vou pegar esse cara, eu vou copiar. Certo? Então, copiei, vou colar aqui no nosso documento. Então, veja, eu tenho esse espaço 1, eu tenho esse espaço 2 e eu tenho esse espaço 3. Quando eu compilo, ele não reconhece. Tá? Então, para o TEC, esses espaços não significam nada. Ele só conta o primeiro espaço. Certo? Então, para ter esse espaço aqui, eu vou usar umas barras invertidas separadas entre si. Então lembra que eu falei que aquela barra sozinha ela não serve para nada? Ela é um caractere especial? Justamente para isso, porque ela aqui eu vou usar espaço. Então eu tenho esse primeiro espaço. Opa. Vou só apagar esse cara aqui de baixo. Tá. Então eu tenho esse espaço. Eu tenho esse espaço. Opa, duas barras não. Eu tenho esse espaço e eu tenho deixa eu copiar e colar. E eu tenho esse espaço.
Então agora ele reconhece, né? Então, se eu vir aqui nesse segundo e adicionar mais barrinhas, então eu tenho esse espaço. Ok? Beleza. Mas dá trabalho, né? Toda vez que eu botar barrinha, dá trabalho, é chato e tal. Para um espaço um pouquinho maior, eu tenho esses comandos. O comando quad, tá? Então, ué, como é que funciona o quad? Bom, nós temos o barra quad e eu tenho o barra q quad. Então tá aqui. Então, quando eu compilo, então veja que eu tenho agora esse espaçamento. Tá? Então, como vocês vão ver, que eu vou mostrar daqui a pouco, de quanto é esse espaçamento? Bom, esse espaçamento aqui é um espaçamento que equivale à palavra quad. É como se eu tivesse digitado quad aqui. E esse Q quad é 2 quads, quad quad. Então é esse espaço. Pergunta, por que quad? Não sei. Nunca procurei saber, nunca me interessei, mas é o que ele diz. Bom, mas também é chato se eu quiser um espaço maior, tá ficando quad, 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 etc. Para isso, eu tenho o HSpace medida. H de horizontal, space de espaço. Então, espaço horizontal, a medida que eu quero. Tá? Aqui sim. Aí vai facilitar a minha vida. Então, quais são as medidas que eu posso colocar? Posso colocar em milímetros, centímetro, polegada, ponto, em e mx, tá? E aqui, 1 milímetro é 1,25 avos de uma polegada, centímetro 10 milímetros, polegada 25 milímetros, etc, etc, etc. Então, com esse comando hspace, aí ele facilita muito a nossa vida. Tá? Então, por exemplo, eu copiar, então, usando hspace, então, eu vou dar um espaço para ficar melhor visualizar. Então, veja que nesse primeiro, eu tenho 5 centímetros no meio das palavras. Nesse aqui, 5 centímetros no início. E no último, eu tenho menos 1 centímetro. Então, quando eu compilo, eu tenho esse cara aqui. O primeiro, eu tenho esse espaço de 5 centímetros. O segundo, o espaço inicial de 5 centímetros. E o último, ele recuou menos 1. Tá, e se eu colocar no lugar de menos 1, menos 3. Então veja que ele está aqui, ó. Temos, já foi para trás. E se no lugar do menos 3, eu coloco, esculhambar, né? 10. Ele está aqui, ó. Porque, opa, 10 metros não, aí esculhambar demais, né? Ele botou um erro aqui, tá doido. Então, 10 centímetros. Então, ó, ele foi lá para o outro lado. Beleza? Então, vejam, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, ele apareceu uma tensãozinha. Isso não é bem um erro, tá? Ele basicamente está dizendo que você ultrapassou a margem, tá? Então, veja, se eu tirar, botar 1 centímetro, ele vai sumir aqui e temos esse espaço, volta para cá. Então, para espaço horizontal, quando é um espaço maior do que o que a gente já viu, do quad, etc., a gente usa o HSpace. Bom, se eu tenho o espaçamento horizontal, eu vou ter o espaçamento vertical, certo?
Bom, eu posso quebrar uma linha usando duas barras, só que agora juntas, tá? Eu não dou espaço. E boto uma medida entre colchetes, certo? Para usar o espaçamento vertical. Então, se eu quero diminuir o espaço, eu também posso fazer um comando negativo, como a gente viu no HSpace. Então, por exemplo, vamos botar aqui. Vou copiar esse cara. Então, veja, eu tenho aqui barras invertidas 1 centímetro, barras invertidas menos 2 centímetros, e a última eu não coloquei nada, tá? Então, veja aqui como é que fica. Tá? A primeira, eu tenho espaço de 1 centímetro para a segunda, e a segunda eu boto ela menos 2 centímetros. Então ela fica um pouquinho acima da terceira. E se eu mudar menos 2 centímetros para 12 centímetros? Então, ele foi lá para baixo. Certo? Então vamos botar ele lá para cima de novo. Eu quero só 2 centímetros. Então aqui. Certo? Bom, se eu tenho o Q-quad e o quad para espaçamento horizontal, para os espaçamentos verticais, eu tenho o skip. Alguém mandou mensagem aí? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode mandar. Tem como voltar lá pro overleaf? Sim. Tá, essa diferença de margem, enquanto o senhor tá fazendo, eu tô fazendo aqui também, e o meu também deu isso. Dá para controlar? Porque Sim. a de cima fica com a margem mais afastada. É porque essa de cima, como ele é a primeira linha, ele entende como parágrafo, tá? Automático. Se eu quiser tirar, eu uso esse comando no ident. Eu acho que eu esqueci um N ali. Isso, no indent, acho que é isso. Aqui, ó. No I. No indent. Então, quando eu uso esse. Ai. Será que foi isso? Ah, pronto. Então, veja que agora ele tirou o parágrafo. Entendi, obrigada. Beleza. É porque, como eu estou falando, ele tem muito detalhezinho. Então, para todo comando, se a gente fosse é, perder tempo, a gente ia terminar voando e não terminava esse troço, tá? Mas eu uso no indent. Ou, bom, claro que não é o ideal, a gente pode usar aquele espaço negativo, né? Mas não uso negativo, não, uso no indent. Tá. Como eu estava falando, o Q-quad e o quad são usados para espaçamentos horizontais. Para o espaçamento vertical, eu tenho o skip, que é o small skip, mad skip, big skip, como vocês já devem imaginar, pequeno, médio e grande, tá? Então, eu vou ter essas barrinhas aqui, vou botar small skip, mad skip, big skip, mais algum textinho aqui para ver a diferença. Então, quando a gente compila, temos aqui um espaço small, espaço mad, espaço big, tá? Claro. Eu quero um espaço maior, eu posso repetir? Pode. Então eu boto 4 bigs skip, né? Ele aumenta um pouquinho. Bom, mas isso aí ficar botando big skip é chato, né? Então, da mesma forma que a gente tem
o HSpace, a gente também tem o VSpace, né, que é o Vertical Space, certo? Então, vou tirar aqui o Small, vou tirar o Mad, vou tirar o Big, aí vou botar o barra VSpace, 1 centímetro, o VSpace 4 centímetros, o VSpace 6 centímetros. A gente compila e tá aqui os espaços. Então veja que o TEC ele é bem graduado, né? Tanto no espaço horizontal quanto vertical, ele começa do mínimo trabalho, que são as barrinhas invertidas, né? E vai para um comando, que não dá trabalho, mas já não deixa de ser um comando. Tá certo? Beleza. Tá, medida pode ser negativa também, tá, pessoal? Então, vamos botar esse 3 pontos aqui. Vou botar -6, vamos para ver quando ele vai. Ó, veio para cá. Ah, desculpa, o V-espaço é do hahaha. Ele tá menos, ele veio aqui para cima. -6. Certo? Beleza. Bom, tamanho da fonte. A gente viu que no preâmbulo, naquele document class, eu vou determinar qual é o tamanho da fonte, né? Para alternar o tamanho da fonte em uma determinada parte do texto, eu vou usar os comandos. Lembra o seguinte. Se eu botar no document class 11pt, ele vai compilar. Então aqui, ele aumentou um pouquinho, né? Se eu botar 13, ele já tem outro tamanho. 12. Então, tá aqui. Isso ele vai para todo o texto. Mas a pergunta é, e se eu quiser fazer isso só para um desses caras? Tá? Então, se eu quiser fazer isso só para um desses caras. Então, eu vou ter esses comandos aqui. Tá? Então, veja que eu tenho entre chaves, certo? Eu vou digitar /tiny, para um texto minúsculo, /script size, /footnote size, /small, normal size, large, large com L maiúsculo, large todo maiúsculo, huge e huge com H maiúsculo. Então aqui a gente tem esses resultados para cada um desses comandos, certo? Então, dependendo da correspondência do tamanho da fonte no preâmbulo, cada um desses comandos vai me dando determinado tipo de fonte. Então, se eu quero que todo o texto lá no document class tenha tamanho 10, o tiny vai ser 5, o script 7, blá, 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 certo? No 11 também, no 11 também, cada um vai mudando. Então, por exemplo, temos esse espaço. Vamos colocar esse cara /large. Beleza? O segundo vai ficar /tiny. E o terceiro, não vou mexer, vou deixar ele assim. Então, quando a gente compila, eu tenho esse cara aqui. Tá? No início,
O professor Cleverton perguntou se eu posso colocar tamanho de título em texto. Então, no article, como a gente não define seção nem capítulo, a gente pode usar ele usando esse comando. O large, o huge. Huge. Então, quando eu boto huge, ele aumenta. Então, a gente pode botar aqui capítulo 1, né? Aí eu venho para o large. Seção 1. Subseção. Aí a gente compila. A gente pode fazer esse carinha aqui. Certo? Então veja que os que ficam fora das chaves, ele não muda, tá? Então, eu posso fazer um puta textão aqui. Ih, esqueci de dar espaço, ele vai endoidar. Enfim. O tamanho não muda. Certo? Beleza. Então veja, por enquanto, pessoal, que a única coisa diferente que a gente viu até agora de pacote foi o input tank, né? Que foi pro assento. Até agora a gente não usou nada de nem outro pacote. Então a gente já poderia fazer um texto tranquilo, né? Usando o tag. Vamos seguindo. Estilo da fonte. O tag tem como padrão o Roman, tá? Mas eu também posso colocar itálico, negrito, etc. No modo texto, eu posso alterar ele com os seguintes. Quando eu falo modo texto, é porque tem um ambiente matemático, que a gente vai ver na próxima quarta. O tipo de fonte eu posso alterar com os seguintes comandos. São esses caras aqui. Padrão, eu não uso nada. Então eu só digito matemática e FAL. O Roman, eu boto text RM e dei o texto dentro. Ou entre chaves, barra RM, texto. Aí ele me dá esse carinha aqui, mate e FAL. Negrito, barra text BF e o texto. Ou entre parênteses, barra BF, texto. E essa lógica serve para todos, tá? O itálico, que é o text it, ou barra it. O letra de forma, que é text SC ou barra SC. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Eu quero botar álgebra. Eu compilo, não botei nenhum comando, tá aqui álgebra normal, né? Mas álgebra, eu quero negrito, text BF, álgebra. Então, quando eu compilo, álgebra. Ou vou text it. Vem aqui, itálico, tá? E aí a gente pode brincar com qualquer um desses comandos, tá? Beleza. Tem outro? Tem outra fonte que eu posso brincar? Tem. Vamos aqui na tech fonte catálogo. Então aqui tem um catálogo de fontes, tá, pessoal? Que a gente pode colocar no tech. Não sei que eu quero uma coisa desse estilo aqui, ó. Então a gente pode botar esses estilos, tá? Nem todos funcionam, tá, pessoal? Porque para alguns necessita de algum pacote. Então, para não confundir vocês, eu não vou mostrar como é que eu uso essas fontes agora, não. Mas saibam que elas existem, tá? Posso colocar essas fontes
certo? Sei lá, quero colocar essa aqui, Roman Rustic. Então, veja que eles me dão esses pacotes aqui, ó. Tá? Acho que esse é mais simples, talvez ele aceite. Vamos só brincar um pouquinho. Ok. Rustic. É isso que é para usar esse aqui, ó. First Family. Tá? Isso aqui é só para brincar, tá, pessoal? Não leve isso a sério, não. Então, vou botar aqui Roost Family. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Álgebra. Certo? Então veja que dá para a gente brincar bastante com as fontes, certo? Beleza. Então tem aqui esse link. Eu vou disponibilizar esses links, tá, pessoal, também. Vou deixar tudo lá num sitezinho bem bonitinho. Bom, se eu tenho um negrito em itálico, eu posso também sublinhar o texto, tá? Para sublinhar, eu vou precisar de um pacote. Tá? Aí eu vou ter que adicionar esse pacote, que é o ulen. E eu vou ter que usar essa opção normal m. Tá? Então, eu vou copiar e vou botar aqui. Deixa eu apagar o rustic. A gente já brincou com ele. Deixa eu apagar esses carinhos aqui. Então, eu vou usar o pacote use package normal em ulen. Isso. Tá? E aí, eu tenho esses tipos aqui. Tem o sublinhado simples, o duplo, o curvo, etc, etc, etc. Então a gente vai... Deixa eu dar uns espacinhos. A gente compila. Então eu tenho esses carinhas aqui. Tá? Então, bem bonitinho, né? Beleza. Vamos brincar de colorir texto agora. Para isso, eu vou colocar mais um pacote, que é o color. Então vamos para cá. Use package color. Tá? Então, a partir daí, eu vou usar dois comandos. Ou eu vou usar o text color ou o entre chaves /color. No fundo ele dá no mesmo, tá? Então, quais são as cores que eu vou usar? Lembrando em inglês, tá, pessoal? Red, green, blue, yellow, blá, blá, blá. Então vamos ver como é que funciona. Eu tenho aqui, vou usar o text color. Veja que ele abre duas chaves. A primeira eu vou dizer a cor, blue. Na segunda, o texto que eu quero que fique na cor, Hugo Nunes. Então, eu compilo, tá aqui, Hugo Nunes. Ou, se eu não quero digitar tudo isso, entre chaves, eu boto /color, cor, red, Hugo Nunes. Então, parece Hugo Nunes. Então, qualquer um desses dois comandos serve, tá? E aí, pessoal, cores inúmeras, infinitas. Por exemplo, eu posso definir minha própria cor, tá? Então, como é que eu posso definir minha própria cor? Eu venho aqui nesse site, ó, Latex Color Definitions. Então a gente tem, ó, essa porrada de cores que a gente pode escolher, tá? Então, sei lá,
Gostei desse Arsenic. Bonitinho. Copiei aqui. Aqui no preâmbulo. Define color. O nome da cor, Arsenic. E aqui RGB, tá, pessoal? Que é Red, Green, Blue. Então aqui no lugar do Red aqui, ó. Eu vou dizer o nome da cor que ele tem. Arsenic. Aí eu compilo. Mudou para Arsenic. Aí vamos dizer que você é um pouquinho egocêntrico. Eu quero uma cor Hugo. Tá? Aí esse aqui, ó, do zero, você pode ir do 00 até o 1. Tá? Então, sei lá. Meu aniversário, vamos brincar. 01, 07. Tô com medo do que vai aparecer aqui. 89. Então, a cor Hugo. Aí vem para cá, Hugo. Eu defini a cor Hugo. Quando eu compilo, olha lá, um azul claro. Então, aí você pode brincar com a quantidade de cores, tá, pessoal? Quando eu digo que é infinito, é porque, bom, vocês o pessoal da exata sabe, né? De 0 a 1 aqui, de 0 a 1 aqui, de 0 a 1 aqui, entre 0 e 1, números reais eu tenho, né? Um bocado. Tá? Mas aí, pode fazer essa brincadeirinha. Certo? Bom, alinhamento de texto. Bom, eu, por padrão, como a gente já viu, né? Sei lá, deixa eu... frases matemáticas. Vamos brincar um pouquinho aqui. Dá medo de entrar no site, porque nunca sabe o que pode encontrar, né? Então, desculpa qualquer coisa, tá, pessoal? Aqui. Então, eu vou botar esse texto aqui. Então, como eu falei no início, por definição, um texto no TEC, ele é justificado, tá certo? Porém, eu posso alinhar ele pelo centro, pela esquerda ou pela direita, tá? E aqui eu tenho os comandos center, flush left e flush right. Esses caras são ambientes, tá, pessoal? Então, quando a gente fala ambiente, os ambientes começam com begin e terminam com end, tá? Então, o ambiente que a gente usa para alinhamento de texto, eu vou copiar esse cara, tá? Então, no center, eu vou botar aqui center, tá? Vou dar um espaço. Vou botar o opa, vai aqui. O flush left. Flush left. E vou colocar aqui o flush right. Isso. E aqui a gente compila. Então, temos aqui o primeiro texto centralizado, o segundo alinhado à esquerda, o terceiro alinhado à direita e o último, que é o padrão, que é o justificado. Certo? Então a gente tem esses três ambientes fora o padrão. Tá? Então center, flush right à direita, flush left à esquerda. Margens. Bom, para alterar a margem, a gente vai usar esse pacote aqui, que é o Geometry. Tá? Veja que ele tem aqui
algumas medidas. Top, bottom, left e right. Então, top é a margem superior, bottom a margem inferior, left é a margem esquerda, right é a margem direita, tá? Então, vou pegar aqui em cima, botar aqui, uso package, eu vou colocar, sei lá, nem lembro quais são as medidas da ABNT. Então, vamos lá. Geometry. Então, pessoal, eu vou mostrar como que eu faço normalmente quando eu não lembro de alguma coisa, tá? Aqui, ó, Geometry, LaTeX, ABNT. Pesquisa aqui, ó. Introdução ao LaTeX, tá aqui, prontinho. Uso package, então tá aqui. Então eu vou copiar esse cara. Tá? Eu vou copiar esse cara. Então eu botei aqui, top 3 centímetros, left 3, right bottom 2 centímetros. Eu vou deixar a página inteira aqui, tá? Pra gente ver as possíveis mudanças. Então, ó. Ó, ele deu erro porque eu esqueci um ponto de apagar um pontinho aqui, ó. Agora vai. Ponto. Então veja, as margens se alteram, né? Então, quais são as margens que eu posso brincar? Então veja o seguinte. O TEC ele tem essa representação aqui, ó. Então veja que eu posso mudar toda essa margem de um ambiente tech, tá? Então, tem aqui as dimensões que ele dá, certo? No próprio Overleaf, no site do Overleaf, ele dá uma... Aqui, ó. Overleaf Pages Size and Margins. Então, ele dá aqui o Geometry. Claro, pessoal, tem outras alternativas, tá? Como ele está dizendo aqui, ó, eu posso usar esse Legal Paper, Landscaper, a margem eu posso dar em polegadas. Então, isso aí é contigo, ó. Tem todos esses comandos aqui, tá? Text width, margem, enfim. Tem uma infinidade de comandos, mas como eu falei, eu quero usar o básico com vocês. Então, esse Geometry básico é as normas da ABNT. Mas vamos esculhambar, né? Vou botar aqui top, vou botar 5 centímetros, left 1, right 4 e bottom, vou botar 6. Uma página, quando eu compilo, ela mudou já, ficou assim. Ó. Tá? Então depende do trabalho que você está fazendo, se é uma tese, né, se pede a nota da ABNT, ou sei lá. Isso é uma coisa mais livre, tá? Então eu vou deixar aqui o da ABNT certinho. Então veja lá que ele já mudou, tá, pessoal? Então eu uso assim, tá? O TEC. Eu pesquiso no Google o tempo todo, etc. Então, não... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, professor. Beleza. Então, veja que a gente pode ficar brincando bastante. Bom, temos as listas, tá? O TEC ele fornece 3 ambientes para criar listas. Certo? É o Itemize, Enumerate e o Description. Bom, o Itemize ele produz uma lista simples, tá? Onde cada um dos itens é precedido de uma bolinha. Então, deixa eu apagar esses caras. Então, lembrando, quando eu falo que é ambiente, é porque eu começo aqui com begin, itemize, e termino com end itemize, tá? Aí tem aqui cada item. Tá. Eu vou compilar. Então, apareceu aqui a nossa listinha, tá? O itemize é a nossa lista mais simples. Eu posso colocar
o itemize um dentro do outro, tá? Que às vezes é necessário você fazer diversas sublistas. Então, quando eu copio aqui embaixo, eu gosto de colocar na ordem de escada, que é para saber quem é o cara que abre e que fecha, tá? Então, o primeiro itemize eu deixo pertinho da barra. Aí o primeiro item eu dou um tab. O segundo itemize eu dou 2 tabs. Tá? Aí dentro dele eu boto o item para frente. Item. Item. Esse itemize está fechando. Não, esse itemize já é mais para frente. Isso. Isso aqui é frescura, tá, pessoal? Não muda nada não, tá? É porque eu gosto de deixar as coisas certinhas, porque em algum momento eu vou precisar mudar, e aí vai dar meio que um bug na cabeça da gente. Pelo menos na minha data até hoje, tá? Mas é frescura minha. Se quiser deixar tudo retinho, não vai fazer diferença nenhuma, não. Tá? Então, quando a gente compila, eu vou ter... Deixa eu apagar essa primeira aqui. Eu vou ter uma lista dentro da outra, né? Então tá aqui. Primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Beleza? Então é bem tranquilinho. Observação. Eu posso substituir o símbolo, tá? Pelo item que eu, pelo símbolozinho que eu quiser, desde que o tech aceite, tá? Então, a única coisa que eu preciso fazer é barra item e entre colchetes o símbolo que eu quero. Então, sei lá, vamos dizer que aqui eu quero A e B. Então, eu boto o AB aqui. Tá? Esses carinhas aqui de dentro. É porque tem muito símbolo que eu não posso usar porque não tem pacote ainda que eu não coloquei, tá? Mas beleza. Eu quero número romano minúsculo. Então, a gente muda. Isso aí, depois que a gente vai adicionando mais pacotes, a gente começa a ter mais ferramentas, tá? Bom, o outro ambiente é o enumerate. Ele é semelhante ao itemize, só que como o próprio nome já sugere, o itemize coloca itens, o enumerate ele vai enumerar. Tá? Então, quando a gente compor o enumerate, 1, 2, 3. De forma análoga, eu posso colocar um enumerate dentro do outro. Certo? Então, dessa vez eu não vou organizar não, tá? Vou mostrar que se eu colocar ele assim, o tech aceita normalmente, tá? Então veja aí que agora ele enumerou. Veja que ele, para cada subitem, ele vai alternando o símbolo, certo? A terceira e último ambiente para listas é o description. Então, como o próprio nome sugere, cada item ele dá a descrição do item que foi selecionado, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse mini curso do Tech. Se eu quisesse colocar em listas, veja aqui, ó, item article, item report, item book, item slides. Então, quando eu compilo, o article é para artigo, paper de convite. Report, relatório, tese em livros.
etc. Serve para, sei lá, Hugo, álgebra. Vou colocar Diogo, estatística. Opa, sinal, esqueci. Estatística. Cleverton. Tá. Cálculo 1. Arlisson. Tá. Análise. Tá? E aí você, sei lá, faz uma lista. E tá aí. Aparece aí tudo certinho. Certo? Outra coisa, pessoal, eu posso colocar isso aqui tudo alinhado, mas repito, exigem outros comandos e eu quero uma coisa mais simples para hoje, tá? Então, mas saiba que sim, a gente pode deixar tudo alinhadinho. Posso mudar a cor, etc. Certo? Então, a ideia é mostrar para vocês que existem esses caras, tá? Bom, tabelas. Bom, lembrando que no Word você já tem aquele comando de tabela para fazer, mas né, tem toda aquela chatice lá. No Tech, ela fica dentro de dois ambientes, que é o table e o tabular, certo? E a sintaxe é a seguinte: no table, eu tenho essas opções aqui, HTBP, que eu vou explicar o que é, e no tabular eu tenho o RLC, que eu também vou explicar o que é. Então eu boto begin table, end table. Dentro do begin e do end eu boto begin tabular, end tabular. Bom, o table, ele controla os parâmetros da tabela. O nome, a posição, a referência, etc. O tabular, ele é de fato quem constrói a tabela. Tá? No table, HTBP, ele vai indicar o posicionamento da tabela. Então, lembrando do inglês, né, que eu sempre falo que o Tech fala, H de here, que é aqui. Então, quando você bota o H, você quer que a tabela fique exatamente naquele lugar. T, top, topo. B, bottom, no fim. E P, de page, numa página à parte. Tá? Então, o table, essa sigla significa isso, que é a posição onde vai ficar a sua tabela. No tabular, eu tenho algumas coisas para falar. O símbolo duas barras, eu vou usar para separar uma linha da outra. O símbolo do e-comercial vai ser para separar colunas. As opções, que é LRC, são os alinhamentos, que é right, à direita, o R, left, à esquerda, L, e o C, center, centralizado. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar essa tabela. Tá? Não, vamos começar com uma tabela mais simples, tá? Depois eu copio isso daí. Então, eu quero begin table. Tá? Veja que o tech, o overleaf, ele já completa a meu código, tá? No momento, aqui no table, eu não vou colocar nada, HT, nada, certo? Então eu quero aqui A, B, C, D. Então note que dentro do tabular eu construo a tabela. O e-comercial, ele vai separar a coluna. Primeira coluna, AC, segunda coluna, BD. As duas barras invertidas separam a linha. Então, eu tenho a linha AB e a linha CD. No caption, eu vou colocar a mini curso. Então, é o nome da tabela. E no label, eu vou colocar mini curso também. Ok.
Então vamos compilar. Ah, o que aconteceu aqui? No tabular, eu botei C de center, ou seja, A e B estão centralizados, B e D estão centralizados, e essa barrinha aqui é essa barra do meio, tá? Se eu não colocar essa barrinha, ela some. Vejam a posição onde está a tabela na página, tá? Outra coisa para a gente lembrar. Lembra no início que eu falei que como o tag está em inglês, tabela ele dá o nome de table, certo? Mas eu não quero table, eu quero que fique o nome tabela. Então eu vou botar aqui em cima, use package. Nas opções eu vou botar Brasil com Z e o nome do pacote é Babel, que é de idioma. Quando a gente compila, veja, table virou tabela. Certo? Bom, eu quero colocar barra para fechar o A, o AC e para separar o BD também. Então, antes de cada um deles, eu vou botar essa barrinha do teclado mesmo, tá? Então, quando eu compilo, ó, fica esse cara. Ah, eu quero também fechar uma tabela de verdade. Então, aqui em cima do tabular, eu vou digitar H-line, que é linha horizontal. Certo? Aqui, depois das duas barras, eu também boto H-line. Então, quando eu compilo... Ops, desculpa. Esse H-line não é... Aqui é dentro do tabular, tá? Então, eu vou botar aqui dentro do tabular. H-line. Agora sim. Ops, esqueci de colocar aqui embaixo também. Barra, H-line. Então, tá aqui a nossa tabelinha bem pequenininha. Certo? Tá, por que eu não coloquei o HTB aqui e a tabela ficou aqui? Tá? De novo, deixa eu pegar algum texto. Texto matemáticos. E poemas matemáticos. Vamos lá. Poemas matemáticos. Uai. Não. Frases, né? Eu botei frase naquela hora. Frases matemáticos. Isso. Frases de matemática. Então, vou botar essa frase aqui. Então, vou botar ela aqui e vou botar ela aqui. Então, eu vou botar a tabela no meio dessas frases. Então, quando eu compilar, veja que a tabela foi lá para cima. Então, ela tem vida própria, tá? Então, quando eu não coloco esse comando HTBP, um desses, eu estou dizendo que ela pode escolher onde ela vai ficar, tá? Para isso, eu vou botar aqui na tabela, vou botar o comando H. Here. Eu quero que ela fique aqui, no meio dos dois textos. Agora sim. Então agora ela está no meio dos dois textos. Não. Here não. Eu quero que ela fique lá embaixo. B. Bottom. Então a tabela, ó, veio aqui para baixo, tá? Então a função é para isso. Então vou pegar essa tabelinha que já está pronta, copiar, botar aqui no meio. Tá? Então compilei.
Então, tá aqui. Então, veja que eu botei a tabela no meio dos textos. Então, aqui, pessoal, eu botei o caption, que é o nome da tabela, tá aqui, horário dos cursos. E no label, eu botei horários. Então, se eu quiser referenciar no meu texto, eu vou digitar aqui, ó. Observe o uso da referência. De acordo com a tabela, aí eu faço a referência. /ref, horários, que é o nome da minha tabela. Aí ela aparece aqui, ó. Tabela 1. Então, eu referenciei a minha tabela no texto. Certo? Bom, eu usei o centering comando. Esse cara aqui, ó. Tá? Que é para deixar a tabela centralizada de acordo com as margens. Ao invés dessas opções LCR, eu vou usar o P medida, que aí eu vou deixar uma medida específica para cada coluna. E aí eu também tenho uma quebra de linha, porque, por exemplo, se eu não colocar aquela medida, note que a célula fica do tamanho do texto, tá? Então veja, ela fica sem padrão. Quando eu botar o P medida, ops, eu vou botar aqui, ó, P 2 centímetros. Então vou botar 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Lembrando, pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar. Cada um desses caras que a gente coloca aqui em cima é a quantidade de colunas que a gente vai trabalhar, certo? Então eu especifiquei. Cada coluna agora vai ter 2 centímetros. Ah, agora está no padrão, né? Veja que aqui, ó, eu tive uma quebra de linha. Agora sim. Se eu colocar um texto, ele vai quebrar linhas agora. Então, veja que aqui no segunda, eu quebrei uma linha. Certo? E aí depende de alterar a fonte, alterar a cor da linha, o comprimento, até, bom, enfim, dá para fazer N coisas com a coluna. E para a gente encerrar por hoje, pessoal, vou falar da... Não, tem mais um detalhezinho. Tem a imagem. Bom, para inserir imagens, eu vou usar outro pacote, que é o Graphics. Então, deixa eu botar aqui. Use Package. Graphics. Aí no lugar da tabela, eu vou apagar esse cara aqui. Então aqui o texto, vou deixar esses dois textos aqui como referência. Bom, para colocar a imagem, eu vou colocar esse comando que é o Include Graphics, tá? Eu vou ter as opções, que eu vou falar já sobre ela, e o nome do arquivo que eu quero dar, tá? Alguns possíveis valores para essas opções são esses caras aqui. Width, mais valor, que é aumentar ou diminuir a imagem. Height, para aumentar a altura. Angle, para o ângulo, para qual ângulo você quer girar. E o Scale, que é para alterar a escala da imagem. Então, o Width vai ajustar a largura mantendo a escala. O Height, a altura, mantendo a escala. O Scale vai alterar o tamanho da imagem em porcentagem. Então, vou botar de 0 a 1. E o Angle vai rotacionar a imagem na quantidade de graus no sentido anti-horário. Bom, não é necessário colocar a extensão da imagem, JPEG, PNG e tal, a menos que haja uma ambiguidade. Ou seja, se tiver figura com o mesmo nome, tá? Bom, então vamos lá. Já de padrão,
eu coloquei aqui uma imagem que é o IFAL. Então eu vou botar aqui, barra, include graphics. Não vou colocar nenhuma opção agora, vou botar só IFAL. Certo? Vou compilar. Então, minha imagem está muito grande, né? Então ela veio para cá. Então, beleza. Está muito grande. Então aqui eu vou colocar agora as opções. Eu quero que ela tenha na escala, 50%. Então eu vou botar 0,5. Então tá aqui. Tá? Mas veja que a imagem ela está flutuando. Ela não tem posição certa. Beleza. Eu quero rotacionar esse cara. Então eu vou botar angle 90. Ó, esqueci de deixar a escala que ele está muito grande. Escala 20%, 0,2 só. Então tá aqui. Tá? Mas veja que ele fica muito solto, né? Então, deixa eu copiar esses caras e botar aqui no meio. Então tá aqui as nossas imagens. Certo? Bom, vamos por ordem nesse cara. Para que a imagem fique ajustada, eu vou usar um ambiente, que é o ambiente figure, tá? Então, nesse ambiente, eu vou colocar alguns parâmetros para adicionar a localização da imagem. Quais são os parâmetros? O mesmo que a tabela, certo? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui begin figure. E aí ele já me deu todo o comando. O include graphics e tal. Então, eu vou botar a escala 20%, vírgula, o ângulo de 180 e FAL, que é o nome da imagem. Eu não quero referenciar agora. O nome da imagem vai ser logo do IFAL. E aí a gente recompila. Ele está aqui. Mas veja que ele deveria ficar entre os textos, né? Então eu venho aqui no figure, boto o comando H, igual que eu fiz na tabela. Agora ele está no meio dos textos. Certo? Esse centering é o mesmo da tabela. Eu coloco ele centralizado em relação à margem. Se eu apago, a imagem vai para o outro lado. Ele vai ficando com o texto. Oi? Rapidinho. A Carolina está perguntando se tem alguma maneira de usar o LaTeX offline, se tem algum Tem. programa. Vou mostrar. Rapidinho. Para finalizar agora... Ah, esqueci. Se esse comando barra H, barra L não funcionar, a gente vai usar esse pacote, tá? Que é o package float. Float é porque tabela e imagens, eles são chamados de flutuantes, tá? Então a gente usa esse carinha aqui. Bom, por enquanto, por hoje é isso. Para responder Desculpa, qual é o nome dela?
Acho que Carolina. Carolina, É Rosana. beleza. Rosana. Tá. Então eu vou aqui no meu Dropbox, tá? Então eu vou pegar aqui, sei lá, vou pegar esse trabalho que eu fiz. Então, pessoal, primeiramente, para fazer offline, eu vou baixar um programa chamado MikTek. Aqui, ó, MikTek. Gratuito, tá? Eu vou baixar o MikTek, que é ele que vai me dar todos os pacotes que eu preciso. Eu venho aqui, ó, download. Tá aqui o MikTek. Então tá bem recente, ó. A versão é o 19/1 desse ano. Então você faz o download e ele baixa todos os pacotes, certo? Em seguida você precisa de um editor. O editor que eu uso é o Tech Studio. Então, você vem aqui Tech Studio, também gratuito, tá? Então você vem aqui, ó, baixa a versão do Tech Studio. Depois de instalou, aí você abre esse cara aqui, que é onde você vai digitar. Tá aqui, ó, Document Class, os pacotes, tá aqui todo o texto, tá? Aí eu venho aqui em compilar. Então ele vai ler o comando. Dependendo do tamanho da capacidade da sua máquina e do tamanho do seu código, ele demora um pouquinho, tá? Mas não é nada do outro mundo, não. Só um minutinho que ele está compilando já. Já tá aqui, ó, processo iniciado. Ele está rodando aqui. Hugo, se você fizer online, você só consegue baixar o arquivo pronto, né? Em PDF, né? Não, você pode baixar o comando também. Por exemplo, eu paro o trabalho na metade, aí Certo. desligo o PC, aí quero voltar depois para continuar online. Como é que funciona? Ah, tá aqui, ó. Por exemplo, vou fechar aqui, tá? Eu compilei, salvei do jeito que eu quero, fechei aqui, Beleza. tá? Aí vou dormir, vou assistir o jogo do São Paulo mais tarde. Aí acordo de madrugada, feliz porque vai ganhar. Aí vem aqui, Overleaf, mini curso. Abro, tá aqui, ó. Prontinho, não separou. Ah, beleza, beleza. Se você quiser baixar o PDF, você vem aqui nessa setinha. Download, PDF. Aí você salva o arquivo. Aí vai abrir. No caso, Tá aqui. é parecido com a nuvem, né? Que sempre salva. O Overleaf é tipo nuvem. Aí tá aqui o trabalho. Ah, mas eu quero salvar o código também para trabalhar offline. Aí você vem aqui, ó, mini curso, tem aqui, ó, download. Aí ele vai baixar zipado, certo? Cadê? Ah. Aí você vem aqui, ó. Aí tá aqui zip, aí tem aqui, ó. Aí você abre ele offline. Pronto aqui, ó. Esse é o meu PDF, é o meu Beamer que eu compilei offline, tá? Pronto, eu baixei esse agora, o main. Tá aqui, ó. Tá? Vou compilar ele offline no meu programa. Ah, qual foi o erro aqui? É que eu não tenho essa imagem no meu computador, tá? Mas vou apagar ela aqui. Tá? Pronto. Aí vou compilar offline. Pronto, tá aqui. Aí você trabalha offline. Certo? Beleza. Vamos lá. Dúvidas, pessoal?
Tá, como é que foi a experiência inicial? Me dê um feedback. Rapaz, aquilo que você falou, né? Muitos detalhes, né? Muito detalhezinho, comandozinho, que a gente não está acostumado. Não, é. Mas assim, é fazendo, né? Porque Aham, note aham. que a estrutura ele dá bastante. No Overleaf ele completa seu comando e tal. Esse programa que eu uso, o Tech Studio, ele também é bacana que ele completa. Então, uai, aqui. Então, sei lá. É, mas ele não completa igual o Overleaf, não é tão completo assim. Então, por exemplo, eu quero botar aqui uma begin, aí aparece aqui, ó, begin figure. Pelo que eu percebi, quando eu fiz o FAO, eu fiz a minha dissertação naquele Scientific Wordplace. É mais ou menos aquela estrutura, né? Com os comandos. Isso. Entendeu? Mas assim, cara, vale. Eu não queria falar sobre isso agora, não. Eu queria deixar para terceira, mas eu vou mostrar um negócio. Ah, Overleaf. Cara, a possibilidade de trabalhar com esse cara é fenômeno, né? Então, ah, Tem gente com a mão levantada aí, Hugo, para pode falar, eu acho. perguntar. Pode perguntar. Acho que é Naldo e Rutiane. Não, já era só para avisar da menina, mas esqueci de tirar a mãozinha. Oi, E pode a falar, cadê? atividade aí tem o tenista também, tenista com a mão levantada. Ah, você tem atividade da próxima reunião, é isso? Eu vou passar uma hoje. Eu vou, Diogo, depois de disponibilizar aquele site, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade para praticar, certo? Então, só vou compartilhar rapidinho, de novo, que é para vocês verem um troço bacana, tá? Ah, então vamos rapidinho. Já estão me vendo aí já de novo? Sim. Então, ó, eu fico brincando aqui. Eu estou trabalhando num template para fazer uma apostila para os alunos, né? Então tem aqui os códigos e tal. Então veja que dá para a gente brincar. Deixa eu só terminar de compilar, porque como o livro já tem muita informação, ele demora um pouquinho, demora um bocadinho, né? Tá aqui. Então aqui, ó. Tô trabalhando aqui nesse troço. Vou fazer um guia de estudos, ó. Agradecimentos, lista de figuras, lista de tabelas, sumário, fica bem bonito, ó. Aqui. Isso eu estou fazendo para criar uma apostila para os alunos mais para frente e tal. Tem aqui esse template. Então vamos lá, o cara quer um pôster, quero trabalhar com pôster. Então vem aqui, ó. Isso aqui tá pronto. Esse cara aqui tá bonitinho. Eu vou abrir esse cara aqui, ó. Abrir como um template. Aí eu vou abrir aqui no Overleaf. Tá aqui, ó. Aí eu venho aqui no som, alguma coisa, cadê? Aí tem aqui, ó, no título. Some length and technical title. Aí eu vou botar aqui, ó. Hugo Nunes. Aí eu compila, meu nome vai aparecer aqui.
Pronto. Aí você só vai alterando, você vai brincando. Você quer fazer um livro, uma apostila. Cara, no dia 3 eu vou. No terceiro dia eu vou mostrar melhor como é que faz isso. Mas assim, as possibilidades estão aí, né? Dá pra gente brincar bastante. Pronto, eu passei do tempo hoje, eu passei do limite. Acho que por hoje. Tranquilo. Manda atividade aí com o Diogo pra gente começar a praticar. Beleza. Então, pessoal, obrigado por hoje, tá? Valeu, Gão. Dá alguma dúvida? Vocês querem mais alguma pergunta por hoje? Eu acho que mais interessante pode falar, deixa. Fica à vontade. Professor, em relação à atividade, vai ser distribuído onde para a gente fazer? Eu vou colocar num site que eu acho que o Diogo vai mandar para vocês. Eu vou mandar uma atividade No e-mail. pra vocês. No e-mail que foi enviado, o Diogo também colocou o link do Isso, do site. Tá no e-mail e eu coloquei aqui no chat também. A Isso. página do e-mail. Então, pessoal, veja que hoje assim, é uma coisa mais básica, né? Como é que monta o pacote, como é que monta uma tabelinha, coisa simples. Que aqui, cara, daqui a gente já dá para fazer bastante coisa, tá? Aí na próxima quarta, vamos brincar de matemática. Valeu, Hugo. Beleza? Parabéns aí. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Hugo. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. pessoal. Valeu, até mais.